SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Comunicação que promove diagnóstico, este é o episódio 25 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossa convidada é Sandra Sampaio, diretora de Estratégia e Marketing na Roche Diagnóstica. Uma vida mais distante de doenças começa com a prevenção primária, que é a adoção de um estilo de vida saudável. E algo tão importante quanto a prevenção primária é a prevenção secundária, que tem como foco diagnosticar doenças em fase inicial. Uma resolução da Organização Mundial da Saúde, OMS, ressalta que a capacidade de diagnóstico melhora os resultados de saúde e fortalece os sistemas de saúde, tornando-os mais resilientes às crises e mais bem preparados para responder às emergências sanitárias. Ao reforçar os serviços de diagnóstico, os sistemas de saúde podem monitorizar eficazmente as doenças, responder aos surtos e implementar intervenções de saúde pública específicas. E vale ressaltar que diagnóstico vai além da descoberta de doenças. Na era da medicina de precisão, por exemplo, o diagnóstico molecular é essencial para direcionar a terapia certa para determinado grupo de pacientes. Dentre as medidas para a ampliação do acesso ao diagnóstico está a implementação de um eficaz plano estratégico de comunicação. E, felizmente, são muitos os cases positivos. Sobre isso, falaremos com nossa convidada. Sandra, muito obrigado por sua participação neste episódio 25 do SensoCast. Sandra, para iniciarmos, fale um pouco sobre você. Como que a sua trajetória partiu de graduada em farmácia para gestora, líder de projetos e agora diretora de estratégia e marketing na Roche. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Moura. Super bom dia. Obrigada a você, quem assiste o seu canal também. Vai ser um desafio resumir um pouquinho, porque estou há bastante tempo na área da saúde, são mais de 20 anos. E a trajetória no final aconteceu de uma forma muito natural, tá? Então, como você falou, eu sou graduada em farmácia e entrei de forma muito despretensiosa na indústria farmacêutica. Comecei ali muito numa função mais especialista, né? Muito com cuidado do próprio produto junto ao nossos clientes, para fazer assim de uma história longa um pouquinho mais curta, né? Eu acho que o que acabou me trazendo para projetos e depois muito liderança de pessoas, estratégia hoje da companhia, foi muito essa proximidade do cliente, né? Da instituição de saúde desde o comecinho, né? Então, por quê, né? Eu acredito num marketing, né, em que tem realmente o cliente ali como porta-voz, né, trazendo suas dores, seus anseios. Eu acho que quanto mais a gente ouve o cliente, mais robusta fica a estratégia, né? A gente consegue incorporar de fato o que ele precisa. E eu acho que desde os primórdios, né, ali a proximidade dentro dos laboratórios, né, e também atuando em diferente, tanto privado, público, isso acabou me fazendo criar uma escuta muito boa, né? Entender ali qual que é a dor, qual que é a percepção da marca, da solução, do produto. Daí foi um passo muito fácil, muito fluido, acabar indo para projetos, porque no final o que acabou acontecendo foi uma ampliação. Então, se antes eu estava ali muito na base, com o operador, com quem é o usuário final, em projetos, acabou ampliando um pouco isso, né, para outros stakeholders, olhando o cliente de uma forma mais ampla, interagindo com outras pessoas, mas ainda o cliente. Então, quando você começa a ouvir da base, né, desde um operador, um coordenador, um supervisor, um gerente, uma pessoa do C-level, o que ele espera, o que ele tem de anseio,
Naturalmente, né, e trabalhando sempre com um portfólio de uma maneira muito próxima, foi um passo muito natural, né? Então, hoje eu vejo que esse passo foi o fruto realmente de estar sempre muito próximo do cliente. Então, hoje eu acredito muito em que a gente tem uma estratégia bem robusta por ter um acúmulo de muitas informações e de realmente olhar e escutar o cliente de fato, né? O que ele quer, o que ele espera, o desejo, a ansiedade. Enfim, houve vários outros passinhos no meio do caminho, né? Permeei outras áreas também da empresa, mas hoje lidero essa parte, né? Que é a estratégia, o marketing e desenvolvimento de novos negócios na companhia. Sim. E Sandra, quando falamos em Roche, assim como outros importantes players da indústria farmacêutica, a primeira coisa que vem em mente é a produção de medicamentos. O que motivou a empresa, a Roche, a criar essa divisão de diagnóstico? Eu adoro esse ponto, porque me permite contar um pouquinho também da história e até dar um passo antes, viu, Moura? Porque no meio da saúde, né, quando você fala em Roche, realmente vem o medicamento, né, vem o remédio. Para um público que é leigo, que não está na área da saúde, e a gente já ouviu isso, já fez pesquisa disso também, se você fala Roche, ele lembra até de cosmético, né? Ele lembra de marca de cosmético, ele nem lembra da saúde, né? Do medicamento. Então, assim, na área da saúde, realmente, até pela proximidade, eu acredito, da própria pessoa, do paciente, quando ele está numa farmácia, é tangível para ele, né? Ele vê a logomarca da empresa, ele pega ali a caixinha palpável, o medicamento que ele toma, ele lê a bula, mas o diagnóstico não. O diagnóstico ele não vê, ele não está tão próximo. A experiência que a gente tem quando vai fazer um exame é ir até, se deslocar até um laboratório ou um hospital, né, fazer ali a coleta. A maioria das pessoas não sabe o que é que acontece dali em diante, então é muito difícil associar que Roche também é diagnóstico. Então aí é um ponto também muito importante para a gente, né? E a Roche, assim, ela até lá atrás, a Roche é uma empresa suíça, né, fundada em 1896, tem aí quase 130 anos de existência. Até hoje é uma empresa familiar e lá atrás, na verdade, existiam até mais divisões, né? O grupo ele era composto não só pela parte de medicamento e diagnóstico, mas também tinha uma parte de vitaminas, tinha uma parte de aromas e essência. E o que a Roche fez, né? Ainda respondendo a sua pergunta, né? A Roche, ela nasceu como uma empresa de saúde. Ela viu que para continuar focando em saúde, ela teria que olhar o paciente como um todo, né? A jornada dele de saúde de A a Z. E aí, a partir de diagnóstico e medicamento, né, o tratamento faria muito mais sentido. Então, ela decidiu se desfazer das outras divisões para focar única e exclusivamente no que a gente chama cadeia de valor do paciente, né? Então, se a gente olhar, né, desde que a pessoa está saudável, né? Então, eu tenho que olhar a saúde. Então, desde um teste para fazer uma triagem, um diagnóstico, até ir, sim, se necessário, para um tratamento, depois continuar acompanhando esse paciente através do monitoramento, né? Outros exames para poder acompanhar a evolução e entender ali a qualidade de vida, o quanto que a pessoa está percorrendo a jornada de saúde dela. Então, essa foi a decisão, né? Focar em saúde, focar no paciente e na cadeia de valor para ele, indo desde um diagnóstico precoce, passando por tratamento e monitoramento. E tanto assim, isso é muito impulsionado também pelo nosso propósito, né? E o propósito da Roche né, fazer hoje o que o paciente precisa amanhã. Então, isso é uma coisa que a gente vivencia bastante, não é só uma frase bonita que a gente coloca nas apresentações, no final de cada slide, mas é de fato o que a gente vivencia. Tanto a gente até soltou um vídeo até numa rede social recentemente que fala muito desse propósito, né? E fala um pouquinho disso que eu estou te falando agora, né? Com cases reais ali na voz dos nossos colaboradores, como que isso é vivenciado no dia a dia. Você falou de cadeia de valor do
para o paciente, né? E me fez lembrar que, me preparando aqui para falar contigo, observando o conteúdo de comunicação institucional da Rocha Diagnóstica, eu vi essa questão do valor do diagnóstico que vocês trazem. Você já falou um pouco, mas eu queria que você explicasse a definição deste conceito, que, como você bem disse, inclusive está na missão de vocês. A gente vem desde alguns anos, né? Não faz assim tanto. A gente vem falando de valor há muito tempo, mas a gente resolveu colocar isso como uma pauta mais forte, né? De uns 2 anos para cá, né? O valor do diagnóstico. Lógico que valor, quando a gente pensa num conceito, ele pode ser muito mais amplo, né? A gente pode permear e falar de valor de várias formas. Traduzindo isso dentro da nossa realidade e da mensagem, né, da comunicação que a gente vem fazendo, eu acho que aqui é importante trazer um pouco do contexto, até porque, como eu citei, né, o diagnóstico ele não é tão visível para as pessoas. Então, eu acho que poucas pessoas sabem que o diagnóstico ele é responsável por aproximadamente 70% das decisões médicas. Então, para o médico tomar uma decisão, fazer um diagnóstico, decidir qual vai ser a conduta com o paciente, em 70% das vezes ele precisa entender, né, o que está se passando com aquele paciente, quais são os seus resultados, os seus exames. Então, sem dúvida, assim, esse é o valor que a gente entende que o diagnóstico tem. Só que, por outro lado, quem está no meio da saúde, quem vivencia isso no seu dia a dia, compreende. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas, nem todo mundo reconhece esse valor. E quando a gente vai olhar números, a gente não vê esse valor do diagnóstico traduzido nas ações, na execução, nas políticas. E também, da mesma forma, né, que a gente sabe que 70% das decisões clínicas são com base em diagnóstico, a gente sabe, por outro lado, e é muito contraditório, que se investe muito pouco numa saúde de prevenção, né, numa atenção ali nos cuidados iniciais do paciente para evitar que ele tenha que passar por um tratamento lá na frente. Então, eu gosto de trazer bastante essa questão do investimento, porque, e não é assim, não se investe em saúde. Quando a gente olha o orçamento da saúde, seja no Brasil ou em outros países, a gente vê que normalmente é um orçamento relevante, de tudo que né, as nações arrecadam, mas quando a gente pega esse montante de investimento em saúde e vê o que foi destinado para prevenção, para o diagnóstico, e o que foi destinado para o tratamento, para a parte mais corretiva, a gente vê que há um desequilíbrio muito grande. De todo esse orçamento, mundialmente, a gente vê que aproximadamente só 2% desse valor de orçamento vai realmente para essa fase inicial, né, de cuidado com o paciente. E quando a gente olha Brasil, né, quando a gente desce um nível ali e fala, ok, globalmente mais ou menos são 2%, vamos ver o Brasil, quanto que vai para o diagnóstico. E aí a gente vê que é muito pouco, né, 0,5% apenas. E esse 0,5% ele é baixo, não é só comparado a países da Europa, não é isso. Quando a gente compara dentro até da própria América Latina, a gente vê que a gente investe menos no diagnóstico que países da América Latina que têm até um índice de desenvolvimento humano menor que o Brasil. Ou seja, né, é uma questão global, mundial, e é uma realidade muito dolorosa também para o Brasil. Então, essa contradição, e é isso, essa pauta, essa comunicação, é isso que a gente vem tentando levar de mensagem também, né? O valor que o diagnóstico tem e o quão, né, a gente poderia ter uma maior eficiência, um equilíbrio maior para evitar, né, ter uma saúde mais preventiva, preditiva que reativa, né? Que atuar lá mais na frente, lá quando já, né, você tem que ter muito mais cuidado com o paciente, às vezes ele já não vai ter mais a mesma condição que ele teria se ele tivesse sido diagnosticado precocemente. Sim, e Sandra, gostaria que você comentasse qual é a estratégia, qual é o plano de comunicação, né, que vocês adotam com os diferentes stakeholders,
Mas eu gostaria que você falasse inicialmente sobre dois desses stakeholders, né? Laboratórios e pacientes. E o que tem de peculiaridades na comunicação com eles? Né, quando a gente fala em laboratório, principalmente, Moura, é uma comunicação, eu não vou dizer que é super tranquila, que é fácil, né? Mas a gente tem mais acesso, porque é o nosso principal tipo de cliente. Então, assim, nós conhecemos os laboratórios, nós temos acesso, nós conhecemos as pessoas, os stakeholders que ali estão. Então, isso facilita do ponto de vista, a gente tem muito mais possibilidades, né? Então, a comunicação e a estratégia de comunicação, ela passa muito por atender a preferência desse tipo de público, passa também por diversificação, né? Então, como nós temos também muita entrada, muito acesso, a nossa comunicação vai com o laboratório, vai desde uma abordagem mais direta, mais próxima, né? Através dos nossos times, né? Às vezes até presencialmente, né? Através de conversas, através de chat, através de vários canais, né? E eu falo assim, não só por um tipo de equipe. Então, assim, essa proximidade do nosso cliente nos permite não só de diferentes canais, mas eu tenho desde uma equipe que conhece mais da solução, da inovação, falando com esse cliente, até uma equipe médica, né? A Roche, nem todo mundo sabe, a gente inclusive um ponto bem forte que a gente tem. Nós temos uma equipe médica, nós temos uma equipe de acesso. Então, esses diferentes públicos internos conseguem interagir, levar informação, levar inovação, né, sob diferentes perspectivas para o laboratório, mas a gente não se restringe somente a esse tipo de via, né? Passa também por eventos. Então, você falou do valor do diagnóstico, né? A gente tem trazido também isso para eventos, né? Fora da nossa casa, né? Em congressos, etc., mas também dentro dali do nosso espaço, né? A Roche, a sede dela mudou de endereço. A gente tem um espaço muito bacana que tem, não é só o espaço físico, mas também ali um centro, né, que nos permite trazer essa experiência para o cliente, né, ele vivenciar, tocar, ver, colocar a mão. Então, esse tipo de canal é super importante para a gente também demonstrar o valor, falar mais sobre ciência, falar sobre inovação, falar sobre o valor médico, né, das soluções que a gente tem também no portfólio. E vai para fora da empresa também, né, através da mídia, rede social. Então, com o laboratório a gente fala né, de diferentes formas. Quando a gente vai para o paciente, a gente tem contato direto para algumas gamas de soluções, sim, né? Para a maioria, não. Para a maioria, acaba se dando mais através do próprio laboratório, outros provedores de saúde também. Então, o paciente ele acaba sendo impactado indiretamente pela Roche, mas para algumas soluções específicas, direcionadas mais ao uso do próprio paciente, aí sim, a gente tem desde os canais institucionais da Roche, rede social também, né? Então é possível, a gente tem canal de atendimento direto ao paciente também, para aqueles que fazem uso das soluções da empresa. É uma abordagem um pouco mais limitada, quando a gente pensa, né, no laboratório, mas também é uma oportunidade muito grande que a gente tem pela frente, né? E eu acho que a pandemia também impactou também nesse aspecto, né? Durante a pandemia foi a primeira vez que eu vi as pessoas, familiares, amigos, falando do teste, da especificidade, de um teste de PCR. Então, eu acho que a gente tem ali também, no público em geral, no paciente, nas pessoas, um espaço de comunicação que a gente ainda tem muito para explorar, né? E também trazendo conscientização, trazendo informação de qualidade, porque muito, né, ali é um público em geral leigo quando a gente fala em diagnóstico, justamente por não ser um tema tão palpável e do dia a dia. Então aí a gente tem ainda uma janela de oportunidade que a gente quer explorar cada vez mais. E para que as pessoas entendam a complexidade da comunicação,
além de pacientes e laboratórios, com quais outros stakeholders vocês se comunicam? Como se estabelece essa comunicação? Vamos lá, eu acho que a rede, como a gente se estrutura com a comunicação, acho que a gente tem que levar muito em consideração a própria complexidade da cadeia de saúde, né? A gente sabe que tem o paciente ali na ponta, mas tem o laboratório, tem outros provedores, como hospitais, clínicas, a gente tem a operadora também de saúde, isso tudo no privado. Quando você vai para o público, você tem outras esferas, né? Que você tem também ali desde o âmbito municipal, estadual, federal. E quando você adentra em cada uma dessas caixinhas, você também tem diferentes tipos de stakeholders, desde aquele que é mais técnico, que vai falar quer saber mais sobre inovação, até o mais financeiro, que quer saber o quanto essa inovação custa, qual que é a eficiência que ela vai trazer, né? A gente tem um stakeholder médico. Então, assim, eu citei antes do laboratório, mas é bacana trazer também que dentro do próprio laboratório a gente já tem essa complexidade. Então, a gente já fala com outros stakeholders que ultrapassam ali a barreira do laboratório, como, por exemplo, o médico. E o médico, a informação chega para ele através dos nossos canais, que, enfim, todos, desde uma mídia social, por exemplo, mas também temos, como eu te falei, equipes para falar diretamente com o médico e para levar a informação médica, né? Então, aqui a gente também tem que ter um cuidado muito grande, porque não é uma informação promocional, né? Quando a gente vai falar com o médico, é a informação que eu tenho que levar, aquele que ele precisa para uma tomada de decisão, para implementar um protocolo novo onde ele trabalha. Agora, quando a gente vamos pensar num hospital, né? O hospital, ou mesmo em outras instituições de saúde, numa operadora. Então, assim, quando a gente vai falar com o hospital, o core dele não é o diagnóstico, o core dele é o paciente, né? Ele olha o paciente como um todo. Então, aqui, não só ele, né? A operadora também. Então, aqui, a gente usa, sim, de alguns canais que são muito parecidos com o que a gente já tem para o laboratório. O que a gente busca como estratégia é personalizar conteúdo, né? Então, quando a gente cria um conteúdo, algumas vezes a gente vai trazer um conteúdo que é mais voltado para alguém que olha mais o diagnóstico, né? No caso do laboratório. Se a gente vai falar com um hospital e com os stakeholders que ali estão, a gente vai trazer também a mensagem e o conteúdo que importa para eles, né? Qual que é o impacto para o paciente, como isso ajuda na cadeia como um todo, e a operadora da mesma forma, né? Por isso que a gente tem também uma equipe de economia da saúde. Então, quando você vai falar com uma operadora, a mensagem também, o conteúdo que eu vou levar, seja através de um canal mais acessível, seja até num encontro presencial, num evento, é aquilo também que interessa para ele, né? A transparência da informação, como que você controla essa cadeia da saúde, qual que é o impacto que incluir né? Incorporar aquela solução vai ter no final para o paciente lá na ponta. E quando a gente fala muito do ambiente público, aí a gente conta também com uma equipe, também aí, lógico, dentro de todos os rigores, né? A gente tem até uma equipe que a gente chama de policy, que é separada, que também não tem um cunho promocional, e aí é para realmente, assim, entendimento das necessidades, né? Desses stakeholders ao longo da cadeia. Então, assim, em resumo, né? Diferentes times, com diferentes conteúdos, falando com diferentes stakeholders na ponta, seja num nível mais presencial ou até através de uma personalização do nosso conteúdo para esses públicos numa mídia, numa rede social, por exemplo. Sandra, no início deste episódio nós falamos sobre essa vertente de farmácia, né, farmacológica da Roche, e tem essa junção com medicina diagnóstica, né, que é o tema deste episódio. Essa junção medicamento e diagnóstico, incluindo aí a genômica, é um caminho de que nós conhecemos hoje como medicina de precisão. E aí, com seu olhar de comunicação, queria que você falasse sobre quais são os desafios do marketing nesse setor de diagnóstico para ampliar o conhecimento sobre essas novas tecnologias da medicina de precisão, como, por exemplo, explicar o que é o diagnóstico molecular, que hoje, né, ele junto com o anatomopatológico, o diagnóstico por imagem, o diagnóstico molecular veio para ficar e cada vez mais.
Não, sem dúvida, Mauri. E o diagnóstico molecular, né? As pessoas aprenderam mais sobre isso também na pandemia, porque viram que, quando se fala de PCR, né? Uma tecnologia ali que eu vou olhar o DNA, né? Eu sei que eu vou saber mais, eu vou conseguir ter um melhor resultado. Então, assim, quando a gente fala em molecular, em genômica, é fundamental. Eu acho que a gente avançou bastante também, né? Não faz tanto tempo assim que a gente teve o genoma humano aí decifrado. Então, tudo isso, assim, novas tecnologias, como o PCR, inclusive foi até um desenvolvimento Roche, né? Lógico que não existe mais patente, hoje é um padrão de tecnologia amplamente utilizado. Então, assim, a genômica, né? A gente conseguir decifrar, ter decifrado aí, mapeado o genoma humano junto às novas tecnologias, isso abre uma porta que a gente não consegue ver ainda onde, né? A estrada é bastante longa, porque a gente precisa aumentar, trazer mais acesso, mas já é realidade, né? Não é futuro. Quando a gente fala em medicina de precisão, e a gente falava muito disso, eu lembro quando eu entrei, há 20 anos, a gente falava de medicina personalizada, que foi justamente aquele período que até te comentei, né? A Roche, ela decidiu ficar com o medicamento e a parte de tratamento e diagnóstico e ter isso, né, junto, sendo olhado sob uma perspectiva de medicina personalizada. Talvez eu não precise dar um medicamento, ou não vai ser o medicamento A, vai ser o medicamento B, a depender do diagnóstico e da precisão desse diagnóstico. Então, a medicina de precisão, ela já é uma realidade, ela é fundamental e ela vai além do que a gente vem falando, de diagnóstico precoce, né? Porque a gente consegue predizer, né? A gente vai uma etapa antes. Então, a gente conseguir hoje ter uma expectativa se uma pessoa ela tem a possibilidade ou não de desenvolver uma doença, uma cardiopatia, uma doença neurológica, ou mesmo um câncer, abre para a gente um espaço de trabalhar muito mais antecipadamente, com precisão, como a próprio nome fala, porque você não está olhando, né? Você está olhando o DNA, né? O que nos acompanha aí durante a vida inteira. Então, ele não muda. Então, a gente sabe que qualidade, precisão e poder predizer, eu acho que é um ponto super importante, além de realmente a gente diagnosticar precocemente e poder fazer uso do tratamento mais personalizado possível. Isso é um benefício gigante, enorme, para o usuário desse teste, né, para o paciente que se beneficia disso, porque no final isso significa, na ponta, sim, mais longevidade, que se descobre antes, né? Então, é a pessoa que vai viver mais, viver com mais qualidade de vida. E poder fazer a escolha certa do tratamento também traz o aspecto de sustentabilidade até para o próprio sistema de saúde, né? Se o paciente não vai responder a um tratamento com uma droga A, por que ele vai ser administrado? Então, a gente começa a fazer escolhas também mais conscientes, né? E no final ganha o paciente com tudo isso. Com câncer, por exemplo, até mesmo uma doença avançada, a forma mais avançada, que é quando se espalhou para outros órgãos, né, a metástase, até mesmo os tumores metastáticos, hoje você consegue oferecer um conceito de cronicidade, né? Mesmo que não venha a cura, faz com que a paciente ou paciente viva mais com qualidade de vida. Mas é fundamental o diagnóstico precoce, quanto mais cedo, melhor. Eu queria que você falasse sobre os desafios da sua área, na Roche Diagnóstica, em contribuir para a ampliação do acesso por meio da informação, do conhecimento, enfim, da comunicação ao diagnóstico precoce da população. Esse é um tema que a gente tem falado bastante, assim, eu falo não Roche, né, o setor como um todo, porque, sem dúvida, a gente tem uma questão de acesso muito forte no Brasil. Então, a gente chegou até agora, os últimos números mostraram para a gente que a gente atingiu ali 51 milhões de beneficiários de plano de saúde, né, particular, que usam ali da saúde suplementar. E se a gente for pensar em números, isso é 1/4, né, da nossa população. E 100% da nossa população acaba também dependendo muito ali do sistema de saúde público. Então, assim, como que essa equação não fecha tão bem, né? Até porque quando você olha o orçamento dedicado tanto na saúde suplementar quanto na pública,
esses números se invertem. Então, isso significa mais população precisando de um sistema de saúde que não é onde está o maior orçamento para se investir, para se prevenir, para tratar, etc. Então, eu acho que a questão do acesso, ele é país, né? Ele é uma questão brasileira, e lógico que isso repercute de uma certa forma no mundo do diagnóstico. Pelo primeiro ponto que eu trouxe lá atrás, então, assim, a gente quer ampliar o acesso, mas a gente tem ainda a balança desequilibrada, né? Uma medicina muito mais reativa, voltada ao tratamento, né? Do que proativa, voltada à prevenção. Então, esse é o primeiro, para mim, desafio, e por isso que a gente vem trazendo essa pauta cada vez mais forte. E quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, ali, já de uma forma mais de o que eu faço no dia a dia para levar a comunicação e esses desafios, aí a gente tem que ir para o nível realmente de stakeholder, né? Como eu falei, o paciente, que no final é ele que é impactado, ele ainda tem muita margem para aprender muito de diagnóstico e poder também influenciar escolhas, trazer ali, trazer a voz dele para se criar mais acesso. E um outro tema, assim, quando a gente fala em inovação, né, Moura, quando a gente fala em trazer uma coisa nova para um país como o Brasil, lógico que isso não se dá só no Brasil, né, existem as regulamentações todas que têm que ser seguidas, mas a gente também sabe que esse processo, por exemplo, de incorporação de uma inovação, e aqui eu não estou falando, não vou me ater só ao diagnóstico, qualquer inovação em saúde tem que passar, e lógico, é preciso passar por todo um processo para ter, né, ser incorporado, para que os pacientes tenham acesso, mas isso também é um processo lento, né, um processo moroso, um processo que há que se ter muito cuidado, mas também se leva aí alguns anos. Então, isso por si só, pelo menos para o que é novo, já tarda um pouco esse acesso. Então, como que a gente tem feito, né? A gente tem trazido muito essa pauta, desde não só para a mídia social, mas junto, por exemplo, a associações, tem trazido isso em congresso. Então, a gente tem tentado elevar essa voz, né, da inovação e do quanto que ainda se investe pouco, tentando trazer mais conscientização também para as pessoas, para que aos poucos também elas também possam ter ali o seu poder, eu não vou dizer poder de escolha, né? Não sei se essa é a palavra, mas que elas possam ter um entendimento e também fazer o seu julgamento e poder também influenciar mais e ter mais acesso, né? Mas é uma pauta bem ampla, né? Eu acho que acesso aqui, a gente poderia aqui falar bastante aí por um bom tempo. Sim. E, Sandra, os chamados testes point of care, que são popularmente conhecidos como os testes rápidos, né? Eles são muito adotados em surtos e epidemias, como nós vimos na última pandemia, né, de Covid-19, mas também com gripe, agora com a dengue, por exemplo. Sandra, quais são as estratégias de comunicação para evidenciar esse potencial dos testes em contribuir para este controle epidemiológico de doenças? Point of care, eu sou até suspeita, assim, é uma linha que eu gosto muito pelo próprio conceito, que é você ter uma tecnologia, o teste muito próximo do paciente. Então, eu vejo, assim, até um grande benefício que a gente tem é levar, principalmente quando a gente olha a geografia que tem no Brasil, populações que estão muito distantes, que às vezes, para conseguir fazer um teste diagnóstico, tem que atravessar, né, assim, percorrer distâncias muito grandes. Então, eu sou uma fã muito grande do point of care, muito por isso. Quando a gente fala em controle epidemiológico, sem dúvida o point of care pode ser um caminho, né, para a gente angariar mais informações, ter mais e conseguir ter planos, né, decisões ali para esse controle. Nesse aspecto, Moura, até eu iria além do point of care, e aí vou te dar um exemplo, né? Até a própria época da pandemia, né? A gente viu muito teste de Covid sendo feito próximo do paciente, mas, por exemplo, a grande velocidade para se ter dados, para se ter apoio, informação, para contornar ali né, o que aconteceu durante a pandemia, veio muito também de testes centralizados.
Então, instituições, por exemplo, as primeiras que fizeram, trabalharam num volume muito grande, não estava, eu digo, com a tecnologia sendo feita ali na ponta do dedo do paciente, mas, naquele momento, o necessário para ter essa velocidade foi ter muita produtividade, muita automação, muita gestão da informação, né, com soluções digitais também. Então, no final, como que a gente trabalha essa comunicação, seja do point of care ou seja de uma tecnologia, né? Porque elas existem em paralelo, né? A gente fala que o mercado de diagnóstico, né, e de saúde, ele está indo, assim, para dois pontos que são até, não é contraditório, mas eles se opõem, que um é a descentralização, que é a tendência de você ter realmente a tecnologia cada vez mais próxima do paciente. Por outro lado, também aquilo que é, digamos, mais em massa, né, em que eu preciso de ter essa centralização. A gente tem até programas do próprio Ministério da Saúde em que o teste é centralizado para conseguir uma melhor gestão. Então, no final, a comunicação e a estratégia que a gente adota vai muito do público que a gente precisa, para o qual a gente precisa levar a informação e a necessidade desse público. Então, se for realmente ter o acesso mais fácil, mais rápido perto do paciente, sem dúvida vai ser um point of care. Se for trazer mais velocidade, mais gestão, a gente vai, talvez, para uma mensagem que vai trazer mais sobre uma solução que é mais centralizada, né? Que você tem mais controle. Então, ela também varia, assim, é complexa, né? E assim, eu acho que nem todo mundo tem a noção da complexidade do diagnóstico também em relação à gestão disso tudo, né? Porque quando a gente fala... A gente está falando em uma única empresa ter milhares de produtos, né, ali no seu portfólio. Então, para mim, o desafio dessa comunicação, ela passa muito por isso, né? O diagnóstico não é um conteúdo assim, hoje eu não vejo, por enquanto, assim, não vejo, nem acho que vai ser como um bem de consumo, que eu promovo, tem um público ali. Não, ele passa por, primeiro, né, um dos desafios é o que eu vou comunicar, porque tem muita coisa, tem muita inovação, o portfólio é gigante, as mensagens são muitas a depender do que você quer levar de comunicação, então essa priorização ela se faz necessária. O segundo desafio é para quem, porque eu não vou levar para uma massa, eu vou levar para um grupo, para um público que é mais limitado e que eu tenho diferentes tipos de stakeholders, então essa escolha também, não só o que eu vou comunicar, mas o para quem eu vou, né? Então, por um lado, eu tenho muita coisa para comunicar que eu tenho que escolher. Por outro lado, eu não vou comunicar para uma massa, eu vou comunicar para um público bem mais específico. E, por último, que eu acho que diria que é o terceiro desafio, que é o como eu vou comunicar. Porque mesmo dentro desse grupo, eu tenho desde a pessoa que vai ter um olhar mais de cientista, até aquele que vai ter um olhar mais financeiro ou mais de acesso. Então, esse é o quebra-cabeça, né, que a gente enfrenta. E nesse por onde comunicar está as mídias sociais, né? Como que vocês atuam com os perfis institucionais, mas também de executivos, né, para que se tenha uma comunicação uniforme? A gente vem trabalhando na mídia, nas redes sociais, né? A gente vem ampliando, né, Moura, porque a gente também começou a entender que seria uma forma de expandir, de levar mais informação, de levar mais conteúdo de uma forma mais ampla mesmo para esse público e de uma forma que esse público também que atenda a necessidade dele da forma que ele quer receber a informação. Então, uma dessas formas é através da rede social. Então, aqui a gente traz tanto conteúdo institucional, mas também outras pautas em relação à liderança, pessoas, experiências profissionais, inovação. Mas aí a gente precisa também segmentar um pouquinho, né? Então, hoje a gente já tem há muitos anos, né, a página da Roche na internet, mas a gente vem explorando outras redes, né? Então, hoje a gente tem Facebook, tem o Instagram, tanto Facebook quanto o Instagram já desde alguns anos, né? O Facebook desde 2018, o Instagram um pouco mais recente, desde 2021. Ali é um canal que a gente utiliza como grupo,
né? Não é só a diagnóstica, a Roche Farmacêutica também, então é um trabalho muito colaborativo, em que a gente tem uma pauta mais institucional mesmo, né? A gente fala da companhia, a gente fala de estratégia de acesso, a gente fala das pessoas, né? Retenção de talentos, e o que a gente tem agora, e faz bem pouquinho tempo, a gente ainda está engatinhando, né? A gente lançou, acho que faz um mês, 2 meses, a nossa página no LinkedIn. Então, e essa página veio também da necessidade, a gente viu ali muita interação, né? A gente já tinha uma gestão também desses conteúdos junto a alguns executivos sêniores da companhia, né? Em que a gente traz essa pauta. E a gente resolveu criar, depois de algumas pesquisas, levantamento, a importância dessa rede para o público de saúde. A gente viu que o público de saúde era muito relevante, então falou, esse pode ser sim um canal super interessante, né? Muito diferente daquilo que a gente fazia há 20 anos atrás, né? Para você ter uma ideia, a gente não falava em rede social, a gente tinha, como que a gente levava informação? Era revista, né? A gente tinha uma revista que chamava Roche News, né? Tinha ali publicações, conteúdo científico, ia com encarte com uma outra revista que a tiragem era bem alta, mais de 10 mil, só que a gente nunca sabia, de fato, se o conteúdo, lógico, né? Os nossos clientes comentavam, eles se sentiam super prestigiados também, porque eles eram muito parte dessa pauta, mas a gente não sabia o quanto aquilo realmente chegava na ponta, quantas pessoas eram atingidas. Então, quando a gente vem agora de uma rede social como o LinkedIn, isso permite para a gente não só levar informação de conteúdo consistente, transparente, que também é a nossa forma de atuar, né? A gente está falando de saúde, então existe uma responsabilidade aqui que ela é gigantesca e que a gente toma um cuidado sempre enorme, alinhado com regulamentação, com a nossa área de compliance, então, com todas as diretrizes locais, globais. Mas aqui a gente viu realmente um lugar em que a gente pode levar da nossa forma, alinhada aos nossos valores, um conteúdo consistente, de qualidade, para esse público de saúde. E como eu te falei, a gente está engatinhando. E além disso, a gente começa a medir também, né? Que eu acho que é algo importante que a gente não conseguia fazer lá atrás. E junto, né, a outros perfis aí, pessoas da instituição, como eu te falei, a gente trabalha também com o Leadership Team, que a gente chama, né, o nosso time de liderança sênior. Temos o Carlos Martins, que é meu gestor, meu líder, é o presidente da organização que no ano passado se tornou top Voice do LinkedIn, um número super grande de pessoas ali seguindo, né, muita conexão com muitos desses stakeholders que eu te falei que estão nessa cadeia de saúde como um todo. Então, é isso, assim, a gente vem ampliando os nossos canais, mas direcionando muito conteúdo, fatiando, né, esses conteúdos de acordo com o canal também. Então, vamos ver como que segue a nossa página agora no LinkedIn. E Sandra, você destacaria, né, em meio a tanto trabalho, você destacaria algum case, seja na comunicação indoor, outdoor, ou por meio de visibilidade na imprensa, por meio do relacionamento com jornalistas, assim, algum case interessante de comunicação da Roche Diagnóstica? Nós temos, é algo que a gente trabalha muito fortemente, né, Muda? A gente também conta com uma assessoria externa. Nós temos aí diferentes tipos de comunicação interna, digital, externa. Contamos também com apoio de agência de comunicação. Isso também nos ajuda bastante. E um case que também gerou uns números interessantes, né? Foi relacionado à incorporação do teste de HPV, DNA-HPV, né, no SUS. Então, a Roche ela já vinha trabalhando, enfim, com esse teste, trazendo benefício, o porquê que ele era inovador, o quanto que ele poderia trazer de eficiência, mudar a vida de muitas mulheres, né? A gente fala, sempre repete muito essa frase, né, na Roche, assim, nenhuma mulher deve nunca, jamais morrer de câncer de colo de útero. A gente sabe que é prevenível e a gente sabe que quando traz um diagnóstico precoce para quem precisa, para a população que precisa, de uma forma controlada, que não é só o teste, né? A gente está falando aqui de uma
de uma solução. Então, a gente trouxe muito essa pauta, até por trabalho científico que já tinha sido gerado, saído em revista científica até fora do Brasil. E quando veio a consulta pública para incorporar esse teste, aí entrou muito forte a nossa equipe de comunicação. A gente já tinha muito dado, né? A gente tinha já muita evidência. Então, foi uma pauta em que a gente estimulou muito essa consulta pública. Então, essa pauta ganhou aí espaço bastante relevante na imprensa, né? Se gerou aí mais de 10 matérias espontâneas na mídia. Resumo, né, disso tudo, né? O que a gente teve no final? A gente atingiu tanto o público profissional da saúde quanto o público leigo, né? Foram mais de 400 contribuições ali para consulta pública, sendo até mais da metade delas vindo de pessoas, não do público em geral, não até do profissional da saúde. E a recente notícia muito importante, assim, eu falo para o Brasil, é que esse teste, sim, foi aprovado pela Conitec e vai ser incorporado aí nos próximos meses, né? A gente ainda aguarda os próximos passos, então é uma pauta baseada em ciência, em inovação, com dados, e que trouxe para a gente a possibilidade realmente de ampliar e de dar visibilidade e de ter um impacto positivo na incorporação. Então, esse, para mim, é um case queridinho, assim, porque a gente já vem falando disso há muitos anos, não é uma pauta nova, né? Ela só ganhou mais visibilidade. E um outro case, assim, existe, né, o Prêmio Roche de Jornalismo, né? A gente vai entrar ali, já passou, estamos agora na 12ª edição, né? Tem parceria ali com a Fundação Gabriel Garcia Marques, que é renomado, e o que vai estar agora, o que vai ser incluído, né, nesse prêmio? Uma parte que tem tudo a ver, uma categoria que tem tudo a ver com o que a gente faz, que é prevenção, diagnóstico e cuidado primário. Então, esse daqui acho bem interessante também, mas acho que não para aí, né? Esses são os cases, eu acho que a gente tem mais, talvez, relevância, que apareceram mais, mas eu acho que o olhar, assim, também para a comunicação, como a gente vem trabalhando, é de uma forma também a permear não só o ambiente externo, mas dentro da organização, ter essa visão 360, né? A gente até mudou, para você ter uma ideia, faz alguns anos, a gente mudou a área de comunicação da Roche, né? Onde que ela estava, ela passou a vir para a área de estratégia, porque a gente entende que a comunicação ela é estratégica, ela é importante para promover mudança, para conscientizar. Então, hoje ela é uma área que ela está dentro da área de estratégia para garantir que ela tem realmente um olhar 360 e que ela pode ela tem acesso a qualquer pauta, ela é a geradora, né? Ela define realmente o que vai estar na pauta quando a gente olha para a companhia, então ela permeia todos os níveis e todas as áreas da organização, e a gente trabalha isso de uma forma muito conectada também, porque não é a comunicação para o público externo, ela também está conectada com o nosso público interno. Então, tudo que a gente faz de comunicação, tanto que a gente tem uma equipe para comunicação interna, uma equipe para comunicação externa, contamos também com apoio de agência, mas isso tudo está muito amarrado, né? A gente não pode ter um descompasso, né? Então, no mesmo momento que a gente tem uma comunicação indo para o lado de fora da companhia, eu também tenho que ter as nossas pessoas preparadas e entendendo o que está se passando para também levar a mesma mensagem, mas talvez através de outro canal, de outra maneira, junto ao stakeholder. Então, e eu gosto sempre de frisar, né? Até falei da responsabilidade. Eu acho que lidar com comunicação em saúde, saúde como qualquer coisa, né? Assim, a gente não pode errar. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente está falando de vidas, falando de pessoas, é um nível de responsabilidade extrema, a gente não pode deixar uma informação errada, um dado errado, então sempre tem um cuidado muito grande, tanto do aspecto científico, dados, compliance, legal, né? Então muito da nossa comunicação está muito alinhado também com toda a parte de compliance, regulatória, então é um cuidado muito grande que a gente tem, né? Então, isso faz da gente, assim, né? É uma responsabilidade
minha, sua, né, Moura, e de todos, porque, gente, é lidar com saúde, é lidar com vidas, né? Então, para a gente é mais que os cases, mas é mais que o que, né? É o como também a gente faz tudo isso. E Sandra, para encerrarmos o nosso episódio com uma mensagem final sua, eu queria que você trouxesse uma visão, assim, por exemplo, do impacto que nós temos hoje, que já está no presente do diagnóstico, que é a inteligência artificial, com seus algoritmos, marcadores, enfim, e outras questões que vão ser trazidas para o diagnóstico, né, esse diagnóstico do futuro, o quanto essa transformação que vai passar o diagnóstico pode interferir na comunicação. Eu vejo a inteligência artificial, assim, ela já é presente, né, em muito do que a gente tem de tecnologia e inovação embarcada. Quando a gente vai para um contexto de comunicação, eu vejo, enfim, né, ChatGPT já está aí, a gente já tem machine learning, etc., uma série de conteúdos sendo gerados através de inteligência artificial em vários mercados, vários setores, né, por diferentes razões, né, seja para ter mais produtividade, seja para uma interação em tempo real com o usuário, com o consumidor. Então, eu acho que é um caminho sem volta em comunicação de uma forma geral. Quem já nos comunica aí pelo WhatsApp ou por outras ferramentas, né, sem necessariamente ter ali uma pessoa do outro lado, e a gente consegue ter conteúdo muito bacana também. Quando a gente vai para a saúde, eu também vejo que a gente tende a seguir esse caminho, lógico, de diferentes formas. Aí eu estou falando como indústria, eu acho que a fala é a responsabilidade também, porque a gente é responsável pelo conteúdo que a gente gera, que a gente promove. Então, como que eu vejo? Eu vejo, sim, possibilidade de seguir esses caminhos, até, por exemplo, se hoje a gente está num LinkedIn, como eu falei, né? Só o fato ali de saber quem clica, quem gosta, isso já me permitiria, talvez num tempo não muito distante, a personalizar conteúdo, a trazer outras informações relevantes para aquele tipo de público. Então, isso tudo está baseado em inteligência artificial, né? Eu acho que, então, é um caminho, sim, que a gente que tende a se intensificar, né? E talvez até criar outras ramificações, outras possibilidades, mas trago a minha fala anterior. A gente tem que tomar muito cuidado também com o tipo de conteúdo que a gente gera, porque a nossa responsabilidade também é pela inteligência. O que a inteligência artificial gerar também é nossa responsabilidade. O que aparecer ali na ponta também é responsabilidade nossa. Então, quando isso vai para a saúde, eu acho que requer aí também um aspecto, um cuidado ainda maior. Não que não se possa perseguir, talvez a gente tenha que ter algo mais elaborado, mas eu vejo como uma possibilidade, sim. Então, é isso, assim, acho que a gente tem muito por vir ainda, né? Eu estou curiosa e é exponencial esse tema. Sandra, muito obrigado por sua participação neste episódio do SensoCast, pela forma generosa e didática como você trouxe essas questões de comunicação institucional em saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço o espaço, foi muito bacana, prazer em conhecê-lo e fico assim, gostei muito mesmo, obrigada. E assim encerramos o episódio 25 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco? Envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br. E não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.